Capítulo 17. Chegada de Cândido e do seu criado ao país do Eldorado e o que lá viram. Logo que chegaram às fronteiras dos Orelhões, Cacambo disse a Cândido: Já vistes que este hemisfério não é melhor que o outro. Acreditai-me, voltemos à Europa pelo caminho mais curto. Mas como havemos de voltar? Retorquiu Cândido. E para onde havemos de ir? Se volto para o meu país, os búlgaros e os árabes degolam-nos. Se regresso a Portugal, queimam-me sem dúvida alguma. Se ficamos aqui, arriscamos-nos a todo momento a ser assados num espeto. E como hei de resolver a deixar a parte de mundo em que vive a menina Cunegundes? Dirijamo-nos para Caiena, disse Cacambo. Encontraremos lá franceses que andam por toda parte e que os poderão ajudar. Talvez que Deus tenha piedade de nós. Não era nada fácil irem para Caiena. Sabiam pouco, mais ou menos, o caminho que tinham de tomar. Mas as montanhas, os rios, os precipícios, os ladrões, os selvagens, eram por toda a parte obstáculos terríveis. Os cavalos morreram-lhes de fadiga. As provisões esgotaram-se, alimentaram-se durante um mês de frutos silvestres e encontraram-se, por fim, junto de um rio orlado de coqueiros, cujos frutos alimentaram os seus corpos e as suas esperanças. Cacambo, que era tão bom conselheiro como a velha, disse a Cândido: Já não aguentamos mais. Já andamos demais. Vejo além uma canoa vazia. Enchemo-la de cocos e deixamos a corrente conduzir-nos dentro dela. Um rio leva sempre a qualquer sítio habitado. E se não encontrarmos coisas agradáveis, encontraremos ao menos coisas novas. De acordo, respondeu Cândido. Recomendemo-nos à providência. Vogaram algumas léguas entre margens ora floridas, ora áridas, ora planas, ora escarpadas. O rio era cada vez mais largo, acabando por fim por se perder sob uma abóbada de rochedos que se elevavam até o céu. Os dois viajantes tiveram a ousadia de se abandonar a corrente que deslizava sob esta abóbada. O rio, que neste local se estreitava, arrastou-os com uma rapidez extraordinária e um fragor horrível. Ao cabo de 24 horas, voltaram a ver a luz do dia. A canoa, porém, desconjuntou-se contra os penedos. Tiveram de se arrastar de rochedo em rochedo durante uma légua, descobrindo por fim um horizonte imenso, bordado de montanhas inacessíveis. A região fora cultivada para o prazer e para a necessidade. Os caminhos estavam cobertos ou, antes, ornados de viaturas de forma e matéria brilhantes, transportando homens e mulheres de uma beleza singular, puxadas velozmente por grandes carneiros vermelhos que excediam em velocidade os mais belos cavalos de Andaluzia, de Tetuão ou de Mequines. Eis aqui um país superior à Vestefália, observou Cândido. Apiaram-se junto da primeira aldeia que encontraram. Algumas crianças, vestidas de brocado de ouro esfarrapado, jogavam a malha à entrada da povoação. Os nossos dois homens do outro mundo divertiram-se a observá-las. Jogavam com malhas redondas, amarelas, vermelhas e verdes, que tinham um brilho singular. Os nossos dois viajantes sentiram-se tentados a apanhar algumas, pois eram de ouro, esmeraldas e rubis, e a mais pequena delas constituiria o maior ornamento do trono do Mogol. Estes miúdos são, sem dúvida, filhos do rei do país, observou Cacambo. Neste momento, apareceu o professor da aldeia a chamá-los para a escola. Deve ser o preceptor da família real, disse Cândido. Os pequenos abandonaram imediatamente o jogo, deixando as marcas no chão, ao lado dos outros objetos com que brincavam. Cândido apanhou-as, correu para o preceptor e apresentou-lhes humildemente, dizendo-lhe por gestos que suas altezas reais se haviam esquecido das marcas de ouro e pedrarias. O mestre da aldeia, a sorrir, atirou-as para o chão, observou por momentos a figura de Cândido com ar surpreendido e continuou o seu caminho. Os viajantes não deixaram de apanhar o ouro, os rubis e as esmeraldas.
Onde estaremos nós? Exclamou Cândido. É preciso que os filhos do rei deste país sejam muito bem educados, pois lhe ensinaram a desprezar o ouro e as pedrarias. Cacambo estava tão surpreendido como Cândido. Aproximaram-se, enfim, da primeira casa da aldeia, que parecia um palácio da Europa. Via-se grande multidão a entrar e ainda mais gente lá dentro. Ouvia-se uma música muito agradável e da cozinha saía um cheiro delicioso. Cacambo aproximou-se da porta e percebeu que se falava o peruviano. Era a sua língua materna, pois, como toda a gente sabe, Cacambo nascera no Tucumã, numa aldeia onde apenas se conhecia essa língua. Servir-vos-ei de intérprete, disse ele a Cândido. Entremos, pois isto deve ser uma estalagem. Imediatamente 2 criados e 2 crianças, vestidos de um tecido de ouro e com os cabelos atados por fitas, os convidaram a sentar-se à mesa. Serviram-lhe 4 sopas, cada uma delas guarnecida de 2 papagaios, um condor cozido que pesava 200 libras, 2 saborosos macacos assados, um prato em cuja confecção entravam 300 colibris e outro com 600 beija-flores, acepipes escolhidos e sobremesas deliciosas. Tudo isso servido em pratos de cristal. Os criados e as criadas enchiam constantemente os copos de variados licores feitos de cana-de-açúcar. Os convivas eram, na sua maioria, negociantes e cocheiros, todos de extrema delicadeza, que fizeram algumas perguntas a Cacambo com a mais circunspecta discrição, respondendo às perguntas deste último da maneira mais satisfatória. Quando a refeição terminou, Cacambo julgou, e o mesmo aconteceu a Cândido, que poderiam pagar a conta com 2 das grandes marcas do ouro que tinham apanhado na entrada, e atiraram-nas para cima da mesa. O dono e a dona da hospedaria desataram num riso que durante muito tempo não lhes foi possível sufocar. Quando por fim conseguiram serenar, o hospedeiro explicou: Senhores, bem vemos que sois estrangeiros. Nós não estamos habituados a vê-los. Perdoai-nos se desatamos a rir quando nos quisestes pagar a refeição com as pedras dos nossos caminhos. Sem dúvida alguma, não possuis moedas próprias deste país, mas também não são necessárias para este caso. Todas as hospedarias que existem para a comodidade do comércio são subvencionadas pelo governo. Comeste mal aqui, porque esta aldeia é pobre. Noutra parte sereis recebidos como mereceis. Cacambo traduziu a Cândido o discurso do hospedeiro, e Cândido escutou as suas palavras com a mesma admiração e surpresa com que o seu amigo as ouvira. Que país será este? Diziam um ao outro, desconhecido de todo o resto do universo e cuja natureza é de uma espécie tão diferente da nossa. É provavelmente um país em que tudo corre bem, porque é forçoso que haja um em que tal aconteça. E, apesar do que dizia o mestre Pangloss, algumas vezes me apercebi de que tudo corria mal na Westfália.